respeito do apóstolo Paulo pelos filhos como companheiros de fé aumenta nossa preocupação com a forma como as crianças são tratadas nos dias de hoje. A exortação aos pais nos convida a considerar as responsabilidades deles. Aplicar os conselhos aos senhores de escravos é ainda mais desafiador, uma vez que o ambiente social está distante para muitos de nós e porque sabemos que a escravidão, de qualquer forma, é uma tremenda e terrível maldade. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje é Estudo Adicional. O que significa dizer que o amor pelas crianças é identificado como evidência de um povo preparado para a segunda vinda do Senhor? Qual é a nossa responsabilidade em entender o cuidado de Cristo pelas crianças que sofrem violência, abuso sexual e desonra? A escravidão ainda atinge mais de 40 milhões de pessoas no mundo. Qual a nossa responsabilidade para com os filhos e filhas de Deus que ainda vivem escravizados? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler o texto do estudo de hoje. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Efésios capítulo 6, verso 9. Depois de discutir a unidade familiar, o apóstolo Paulo mergulha em uma das categorias mais controversas e difíceis da unidade: a unidade entre gerações e classes sociais. Para essas situações, Paulo tem a mesma solução com base no Evangelho: unidade no Senhor. Paulo aconselha os filhos a respeitar os seus pais no Senhor. Essa expressão no Senhor já coloca os filhos no âmbito de uma família e uma sociedade cristã, na qual eles são tratados como família do Senhor. O conselho para os pais é exatamente no mesmo espírito. Trate os filhos como se fosse do Senhor. Esse princípio, porém, não significa que os filhos não possam ser ensinados, corrigidos e disciplinados. Contudo, os pais devem tratar a disciplina de seus filhos da mesma forma que Deus trataria. Ao contrário do que muitos dizem, o apóstolo Paulo não defendeu a escravidão, mas optou por abordá-la de maneira pastoral e estratégica. Seguindo Jesus, que rejeitou uma solução revolucionária para a opressão, Paulo defendeu a solução de Jesus. Os escravos deviam se ver como escravos de Cristo, assim como Paulo se via, e deviam trabalhar como se estivessem trabalhando para o Senhor. Os escravos cristãos deviam ver seus senhores como seres humanos necessitados de salvação, assim como qualquer outro pecador. Os senhores cristãos deviam ver seus escravos como concidadãos do reino de Deus e a si mesmos como escravos do Senhor Jesus. A tensão entre senhor e escravo é resolvida pelo fato de que senhores e escravos são igualmente chamados e adotados por Cristo, exaltados com Ele nas regiões celestiais. Tanto o senhor convertido como o escravo cristão adoram o mesmo Deus e são chamados a ter uma vida transformada pela presença do Espírito Santo neles, conforme a imagem de Deus em Jesus Cristo.
A tarefa suprema da Igreja consiste então em proclamar em alto e bom som a Jesus Cristo como o Senhor dos Senhores. A Igreja no Novo Testamento pregava a Jesus Cristo como Senhor de todas as coisas. O Novo Testamento se refere a Jesus Cristo como Salvador 16 vezes, como Mestre 64 vezes, mas proclama-o como Senhor 650 vezes. Por isso, devemos ser leais ao Senhor Jesus. Meu amigo e minha amiga, todos nós somos iguais em Jesus Cristo, o qual por um só Espírito nos uniu numa comunhão com Ele e uns com os outros também. Devemos então servir e ser servidos sem parcialidade ou restrição. Tenha uma ótima sexta-feira na presença de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo estudo desta semana. Como foi bom, Senhor, aprender que os senhores devem tratar os servos com amor, com dignidade, assim como o Senhor os trata. Que os servos também possam aprender a tratar os seus senhores com sinceridade e inteireza de coração. Nos dê, bondoso Deus, uma sexta-feira repleta de bênçãos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!